Bom dia para todos. Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos nós. Nessa manhã nós vamos iniciar nossa reflexão com uma breve oração. Senhor nosso Deus, a Ti, Senhor, rendemos graças pelas Tuas maravilhas, Senhor, pela Tua misericórdia que renovou-se nesta manhã em nossas vidas. A Ti rendemos graças, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito e fará com todos nós. Assim como também Te rendemos graças pelo bem, Senhor, em nossos e para os nossos familiares. Por Cristo Jesus que nos salvou. Assim eu oro em nome de Jesus Cristo. Amém. Amados, a nossa reflexão, ela está inserida na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, do capítulo 2, versículos de 11 a 22. E o tema dessa mensagem hoje é a unidade e conciliação com Deus em Cristo Jesus. Nos diz assim a mensagem: portanto, lembre-se de que no passado vocês eram gentios na carne, chamados de circuncisão por aqueles que se intitulam circuncisão, que é feita na carne por mãos humanas. Naquele tempo, vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vocês que estavam longe foram aproximados pelo sangue de Cristo, porque Ele é a nossa paz. De dois povos Ele fez um só, e na sua carne derrubou a parede de separação que estava no meio, a inimizade. Cristo aboliu a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo uma nova humanidade, fazendo a paz. E reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por meio da cruz, destruindo a inimizade por meio dela. E enquanto veio, Cristo evangelizou paz a vocês que estavam longe, e paz também aos que estavam perto, porque, por meio dele, ambos temos acesso ao Pai em um só Espírito. Assim, vocês não são mais estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo Ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. Nele todo o edifício bem ajustado cresce para ser um santuário dedicado ao Senhor. Nele também vocês são edificados, junto com os outros, para serem morada de Deus no Espírito. Louvamos ao Senhor pela sua santa e maravilhosa porção de sua palavra. Queridos, os versículos de 11 a 22 desse capítulo 2 falam de um pacto de paz verdadeiro e eficaz que Deus fez com Jesus Cristo. Essa foi a maior missão de paz na história. Deus reconciliou judeus e gentios num único corpo e reconciliou o mundo consigo mesmo por meio de Jesus Cristo. Podemos dividir e sintetizar em três pontos esses versículos. Primeiro ponto, vamos falar sobre a separação. O segundo ponto, sobre a reconciliação. E terceiro, sobre a unificação.
Dos versículos 11 e 12, nós percebemos que trata-se da separação. O apóstolo Paulo destaca dois fatos importantes nesse versículo. Primeiro, os gentios eram objeto de desprezo dos judeus. Ora, o desprezo que os judeus sentiam pelos gentios era tão grande que, por exemplo, não era lícito um judeu assistir a uma mulher gentia dar à luz, como também o casamento de um judeu com uma gentia era correspondido à morte dele, que imediatamente era celebrado o ritual do enterro, tanto dele como dela. Um judeu entrar numa casa de uma gentia, por exemplo, tornava-se ele impuro para participar de qualquer culto, porque para os judeus o gentio ele era combustível para o fogo do inferno. Em segundo aspecto, os gentios eram espiritualmente falidos. Nos versos de 1 a 3, o apóstolo Paulo já havia descrito a terrível condição espiritual de gentios e judeus, mostrando que eles eram escravos da carne, escravos do mundo e escravos do diabo. Agora o apóstolo Paulo resume a falência espiritual dos gentios em 5 frases descritivas. Primeiro, eles eram assim porque estavam sem Cristo. Eles também estavam separados de Cristo porque não tinham nenhuma relação com Cristo. Enquanto os judeus aguardavam o Messias, os gentios não aguardavam porque não sabiam nada sobre o Messias. Em quarto lugar, eles adoravam uma deusa por nome de Diana, em vez de adorar a Cristo, porque eles viviam mergulhados numa imensa escuridão espiritual. E por último, eles estavam separados de toda a comunidade cristã. Assim eram os gentios. Nos versículos 13 a 18, nós podemos falar sobre a reconciliação. A reconciliação, e a Bíblia inicia falando, a expressão mais agora, que nós podemos entender que ela faz um paralelo com uma expressão mais Deus. Ora, em ambos os textos, nós falamos sobre a graciosa intervenção de Deus em favor dos pecados e dos pecadores perdidos. A inimizade, como foi destacado, ela se torna uma palavra-chave nessa sessão. Por quê? Em primeiro lugar, existiu inimizade entre judeus e gentios. Em segundo lugar, existia uma inimizade entre pecadores e Deus. Paulo aqui descreve a maior missão de paz na história. Jesus não apenas reconciliou judeus e gentios, mas também colocou ambos em um corpo chamado igreja. Nos versículos 19 a 22, nós vamos falar sobre a unificação. O apóstolo Paulo usa 3 figuras para ilustrar a unidade de crentes e de gentios. Em primeiro lugar, ele fala sobre uma nação, porque Israel era a nação escolhida por Deus, mas eles rejeitaram o seu Redentor e por isso eles sofreram as consequências. No Antigo Testamento, as nações foram formadas por 3 filhos de Noé: Cã, Sem e Jafé. Lá no livro de Atos dos Apóstolos, nós vamos ver essas 3 famílias unidas em Cristo. Por exemplo, no Atos capítulo 8, nós sabemos que um descendente de Cã, que era ministro da Etiópia, havia sido salvo. No capítulo 9, um descendente também de Sam, quando no caminho de Damasco, foi salvo. E todos nós sabemos de quem eu falo: de Paulo de Tarso, o Saulo de Tarso, na época. Já no capítulo 10 de Atos dos Apóstolos,
Um descendente de Jafé, por nome de Cornélio, também é salvo. Queridos, Deus não faz acepção de pessoas. Percebam que existem distinções entre as pessoas que foram salvas. Pessoas que usufruíam de uma condição privilegiada no mundo, mas através do seu arrependimento, através da sua unificação com Deus, receberam a sua salvação. O pecado, ele dividiu a humanidade, mas Cristo procura fazer dessa humanidade, uma nova nação. Porque todos os crentes das diferentes nações, eles formam uma única nação, que é a igreja. Em segundo lugar, Paulo aqui está falando sobre uma família, que pela fé nós conseguimos entrar na família de Deus, e Deus se torna nosso Pai, porque somos um em Cristo. E sendo somente um em Cristo, temos o mesmo Espírito e somos salvos pelo mesmo sangue. Nós somos herdeiros da mesma herança e nós vamos morar juntos no mesmo lar. Em terceiro lugar, o apóstolo Paulo fala sobre um santuário. E esse santuário ele é edificado sobre a verdade revelada de Deus, que é a igreja do Senhor. O fundamento dos apóstolos é um dos pressupostos que nós podemos acrescentar também nesse entendimento. A igreja, ela descansa sobre o acontecimento totalmente, porque Cristo é o seu centro. Cristo é o centro da igreja. E a igreja, na plenitude vivida, na plenitude do Espírito, e guiado por esse Espírito, ela faz suas obras em intimidade única com Cristo Jesus crescer, porque Cristo é a pedra angular desta igreja. É Cristo quem dá à igreja a unidade e a solidez. Quando Jesus virá, ou quando ele voltar, a igreja, ela deve crescer mais e mais. Porque até que venha a ser o que está nos propósitos de Deus, ela está em fase de crescimento. Não como um edifício de pedras mortas, não se trata disso, mas sim um edifício com um crescimento orgânico em pedras vivas, que somos nós. Queridos, esse edifício chamado igreja, ele deve crescer e se tornar como um santuário dedicado ao Senhor. Para isso, na carta aos Efésios, nós vamos dividir ela em 4 aspectos. Um grande teólogo nos coloca de uma forma bem clara e conclusiva que essa carta do apóstolo Paulo aos Efésios, ela nos alerta sobre esses 4 pontos, que são da morte para a vida, da escravidão para a liberdade, do túmulo para o trono e da separação para a reconciliação. E eu quero concluir a nossa mensagem nessa manhã falando que nos dias de hoje nós estamos sofrendo uma experiência bastante dolorosa. Nós estamos sofrendo enfermidades, e através dessas enfermidades, a perda de muitos entes queridos.
Nós estamos sofrendo a escassez do amor. Nós estamos sofrendo e vivendo a falta de compreensão, a falta de uma condição mais favorável a uma subsistência física e moral. Portanto, queridos, amados irmãos e irmãs, chegou o momento, está chegando o momento de abandonarmos tudo, aquilo que o mundo possa nos oferecer que nos conduz à perdição, e adentrarmos em uma unificação, primeiramente com Deus, através de Jesus Cristo, e consequentemente entre os homens. Porque, havendo essa unificação, podemos crer e temos convicção que o Senhor mudará completamente o rumo desses momentos tão difíceis que estamos vivendo. Precisamos urgentemente tomar uma decisão. Cristo está batendo em nossa porta e está aguardando para que nós possamos, juntamente com Ele, criarmos um mundo de paz. Um mundo onde as nossas preocupações futuras sejam totalmente dissipadas, principalmente para a nossa família, para os nossos entes queridos menores. Caso contrário, queridos, da forma como as coisas estão se conduzindo, essas tribulações, elas vão permanecer ainda pelo bom tempo. Que Deus, gloriosamente e misericordiamente, nos muito abençoe.